voltando aí para ler a segunda parte aí do terceiro capítulo do livro do Rajun Chang, né? Ele vai explicar um pouco sobre liberalismo, é legal. Vamos lá. Era de Ouro do liberal não foi tão liberal assim. Lembrando que eu vou ler devagar, silencioso e vou comentando, tá? Pra todo mundo ler junto. Vou aumentar aqui a tela. Aí. Aqui basicamente ele está dizendo que foi considerado a globalização, o início da globalização, né, nesse período aí da Primeira Guerra, e que os economistas dizem que atribuem, né, o crescimento econômico às políticas liberais, do laissez-faire e do equilíbrio orçamentário, né? Mas o autor fala que as coisas não foram tão complicadas assim. Aí ele abre um quadro explicando o termo liberal. Vamos lá. Surge com Thomas Hobbes e John Locke, né? Defendendo a liberdade do indivíduo. Na economia, significa proteger o direito do indivíduo de usar sua propriedade como lhe agradar e assegurar a propriedade, né? E o liberalismo, na concepção economista, é do Estado mínimo. E seria o deixe fazer, o laissez-faire. Na política, né, hoje o liberalismo é a defesa da democracia os direitos políticos do indivíduo, incluindo liberdade de expressão. Então, o liberalismo ele foi se transformando, né, tipo, de uma liberdade abstrata a algumas coisas, como a liberdade de expressão, os direitos políticos também. Só que ele fala, olha que interessante, que até meados do século XX a maioria dos liberais não eram democratas. Subjugavam as mulheres. Também insistiam que os pobres não deveriam receber direito ao voto. Até mesmo Adam Smith, olha que interessante, admitiu abertamente que o governo é, na realidade, instituído em defesa dos ricos, né, contra os pobres. Ou daqueles que têm propriedade contra aqueles que não têm nenhuma. Nos Estados Unidos, liberal é uma visão à esquerda de centro. Na Europa, liberais americanos seriam chamados social-democratas. Então, social-democratas para os Estados Unidos são os liberais. E aí o termo, então, na Europa é um jeito, os liberais nos Estados Unidos é outro termo. Aí ele vai falar do neoliberalismo. Ó. Neoliberalismo, que aceita o monopólio do Banco Central para emissão de papel moeda. Ele fala que os neoliberais não se opõem abertamente à democracia, mas muitos deles estão dispostos a sacrificar a democracia em prol da propriedade privada e do livre mercado. E o neoliberalismo
ficou conhecido a partir do Consenso de Washington, que foi feito pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, o Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Mundial. E aí ele dá a pitada dele aqui de crítica, né? Essa visão liberal dessa época, de 1870 a 1913. Olha que louco. Que, na verdade, na economia de 1870 a 1913, o que aconteceu foi o aumento do protecionismo. Os Estados Unidos se tornaram ainda mais protecionistas. Os países da Europa Ocidental aumentou significativamente as tarifas. Lutavam contra as importações baratas das Américas, da Europa Oriental, e para proteger as novas indústrias pesadas e químicas. Olha que louco. Então, de 1870 a 1913, rolou um protecionismo gigante, a galera protegendo as indústrias e o comércio de agricultura. Enquanto os países da América Latina, vamos continuar aqui que é mais interessante ainda. Enquanto nos países da América Latina, rolou a independência de vários países, esses países começaram a fazer protecionismo também. Só que em alguns lugares, como a África, o continente africano, rolou o livre comércio forçado, né? Porque eles eram uma colônia e simplesmente os governos europeus coloniais simplesmente exigiram e obrigaram a abertura do comércio nesses lugares. E o Império Britânico aumentou, né? É muito louco. Porque ele fala que o poderio industrial levou o famoso adágio. O sol nunca se põe no Império Britânico. Por quê? Porque tem colônia em todos os lugares do mundo. Olha que louco. Que ficou conhecido como a Era do Imperialismo. Então, se de um lado os países europeus protegeram suas indústrias e seu comércio, eles impuseram a abertura, o livre mercado em todos os outros lugares onde eles tinham colônias. Tá. Ele vai dizer que teve um pouco de livre comércio, principalmente em duas doutrinas, né? Política fiscal, que é o orçamento equilibrado, seria o governo gastar menos do que arrecada, né? O governo arrecada mais, gastar menos, e a política monetária. Porém, de outro lado, rolou um monte de regulamentação econômica, que são as aqui, ó, regulação do trabalho, esquemas de bem-estar social, investimento público em infraestrutura e educação. Então, se de um lado a era liberal ela trouxe uma política fiscal, um equilíbrio orçamentário, uma política monetária liberal, de outro lado ela regulamentou um monte de direitos dos trabalhadores, interferindo no livre comércio do trabalho, né? Aí, em 1914 a 1945, o tumulto,
que acontece nessa época aqui? As guerras. Olha lá. E é isso, né? Porque a ideia liberal entendia que as guerras iam acabar. Só que o que acontece em 1914? Eclode a Primeira Guerra Mundial e faz com que mostre que o capitalismo ele também entra em crise de guerra, né? Olha lá. De certa maneira, a eclosão da Primeira Guerra Mundial não deveria surpreender, dado que a globalização do ápice do capitalismo foi impulsionada, em boa parte, pelo imperialismo e não pelas forças de mercado. É isso, né? Quem criou... Tipo, a ideia era, não, é o mercado que está se abrindo, mas no fundo era o imperialismo que estava impondo o mercado, né? Isso rolou uma rivalidade entre os principais países, lógico, né? Todos os países queriam colônias, os principais países capitalistas. E aí o que acontece em 18? A Revolução Russa, em 1918, ó. 17, né? Desculpa, foi em 17. A Revolução Russa foi em 17. E aí a Revolução Russa, ela cria um sistema econômico que quer acabar com o sistema econômico capitalista. E aí o que a Revolução Russa faz? Abole a propriedade privada dos meios de produção, coletivização agrícola, os pequenos agricultores foram forçados a entrar em cooperativas agrícolas, fazendas estatais. O mercado foi abolido, substituído pelos planos central, que é o plano quinquenal. Então, é um outro tipo de economia, né? Agora não é mais o mercado que decide se que vai produzir ou não, mas são planos, é um planejamento econômico, é um planejamento da economia. E ele faz uma questão interessante. Os trabalhadores soviéticos não eram assalariados porque não eram donos dos meios de produção, seja por meio de propriedade estatal ou cooperativa. Na prática, eram indistinguíveis dos trabalhadores assalariados numa economia capitalista, já que tinham pouco controle sobre o funcionamento de suas empresas e da economia em geral, e sua experiência de trabalho diário continuava sujeita às mesmas relações hierárquicas. Então, mudou-se o sistema, né? Mas o trabalhador continuou trabalhando igual, né? Porque ele não tinha controle mesmo do que ia ser produzido, ele simplesmente exercia uma função dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica ou tal. Karl Marx entendia que a revolução ia acontecer nos países mais desenvolvidos, tipo a Inglaterra na época. Só que foi feito na Rússia, que era um país atrasado.
E isso todo mundo ficou meio em dúvida o que ia dar certo. Porém, ó, para a surpresa de todos, a fase inicial da industrialização soviética foi um grande sucesso, comprovando de maneira óbvia e marcante pela sua capacidade de repelir o avanço nazista em frente oriental durante a Segunda Guerra. Estima-se que a renda per capita cresceu 5% no ano de 28 a 38. Então rolou um crescimento econômico, mas aqui então teve a revolução, né, e eles começaram a se industrializar rápido. Só que depois eles descobrem que o crescimento veio à custa de milhões de mortes e pela repressão. Contudo, as verdadeiras proporções da fome não eram conhecidas na época. Muita gente ficou impressionada com o desempenho econômico soviético, em especial levando em conta que o capitalismo estava de joelhos após a Depressão de 29. O que aconteceu? Isso é muito interessante, a Grande Depressão. Enquanto o mundo capitalista estava ruindo, né, economicamente, a União Soviética estava crescendo a ritmos assustadores. 5% ao ano a renda per capita. Aí chega a Depressão de 29. Aí teve a Grande Depressão de 29, né? Fez a taxa de desemprego aumentou 8 vezes, a produção caiu nos Estados Unidos 30%. Aí, aí os economistas neoliberais, lembrando que esse autor, galera, ele é meio desenvolvimentista, ele vai fazer críticas aos economistas neoliberais. Explica a Grande Depressão devido ao colapso do comércio mundial causado pela guerra comercial. Então eles explicam que a 29 o problema foi a guerra comercial. Daí ele fala o quê? Essa história não resiste a uma análise. Aí os estudos que ele se afirma, né, esse autor, ele fala que o que aconteceu depois de 29 não foram os aumentos tarifários, mas o espiral descendente da demanda internacional. De repente, a demanda internacional não comprou mais, né, os produtos. E ele fala que, olha que interessante, causada pela adesão por parte dos governos das economias capitalistas centrais à doutrina de equilíbrio orçamentário. O que isso significa? Nesses estudos que ele se baseia, ele fala assim que por que teve uma descendente na demanda internacional? Porque foi comprado menos. Basicamente porque os governos, muito preocupados com o equilíbrio fiscal, começaram a gastar cada vez menos. Aí eu vou ler essa parte aqui, porque essa é muito importante. Vou aqui. Depois de uma grande crise financeira com a quebra da Bolsa de 29, ou a crise global de 2008, os gastos do setor privado caem. As dívidas não são pagas, o que obriga os bancos a reduzirem seus empréstimos. Sem conseguir empréstimos, empresas e indivíduos cortam gastos. Isso, por sua vez, reduz a demanda para outras empresas e indivíduos que antes vendiam por elas. Por exemplo, empresas que vendiam para consumidores, empresas que vendiam máquinas para outras empresas, trabalhadores que vendiam seus serviços. O nível de demanda da economia entra numa espécie de espiral descendente. Esse é o círculo vicioso da economia, né? Se não compra, produz menos. Se produz menos, gera menos emprego. Se gera menos emprego, tem menos gente comprando, então vende menos ainda, e assim sucessivamente. E aí, o que rola? Nesse contexto, o governo é o único ator econômico capaz de manter o nível de demanda na economia, gastando mais do que ganha, ou seja, entra no déficit orçamentário. Então, o que o governo pode fazer nessas horas? Gastar mais, mesmo tendo um déficit. Mas, em 29, a Grande Depressão
existia um consenso, né, de que tem que ter equilíbrio orçamentário, então não ia gastar mais do que arrecada. E aí o que acontece? O governo arrecada menos, em vez de gastar mais para poder arrecadar mais no futuro, o governo corta gastos. E aí o que acontece, né, nesse argumento desse autor? Se você está numa crise, certo? E aí nessa crise o governo começa a arrecadar menos impostos, porque todo mundo parou de consumir, não está produzindo nada. Aí o que o governo faz? Ele reduz o gasto para sempre manter o equilíbrio orçamentário. Então, se o orçamento, a gente ganhava mais de orçamento, os impostos geravam mais receita, mais dinheiro para o Estado, agora os impostos recebem menos. Então, o que o governo faz? Em vez de gastar mais para poder subir a arrecadação, não. O governo ele gasta menos, então ele vai fazendo isso. E isso foi criando o quê? A crise de 29, segundo nosso amigo aqui, o autor. E aí entra esse cara aqui, né, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e faz o o primeiro New Deal. New Deal é o grande acordo. E aí o que ele faz? Ele gasta dinheiro. Olha lá, cria o sistema de seguros de depósito bancário, regulamentação dos mercados de ações, fortaleceu o sistema de crédito agrícola, garantiu preços agrícolas mínimos, desenvolveu a infraestrutura. Introduziu a aposentadoria por idade e seguro-desemprego e fortaleceu os sindicatos. Ó, na Suécia, o imposto de renda foi introduzido. Tipo, introduzido. Não existia imposto de renda na Suécia até 1932, sendo que até a Inglaterra instituiu o imposto de renda em 42 e Estados Unidos em 1913. E a Suécia faz o imposto de renda e expande o estado de bem-estar social, garantindo seguro-desemprego, aposentadoria por idade, ajuda a pequenos agricultores. Em 1938, o Sindicato Centralizado e a Associação Centralizada de Empregados assinaram o acordo Saltsjöbaden, firmando a fase industrial. E é isso, é quando você melhora a condição de vida, você consegue diminuir as tensões, né? E é isso, então, o que o New Deal fez? Ele fez com que os Estados Unidos gastassem mais dinheiro para conseguir aumentar a demanda, né, e a produção. Aí teve a Segunda Guerra, que o capitalismo desacelera, o socialismo supera o capitalismo. Que a Rússia, né, a União Soviética na época, foi determinante para acabar com a guerra. E aí tem a Era de Ouro do Capitalismo, do final da Segunda Guerra até 1933. E aí, o que acontece em 50 a 73? A Europa Ocidental cresce a taxas de 4,1 ano. Os Estados Unidos cresce menos 2,5, a Alemanha Ocidental cresce 5, o Japão cresce 8,1. O desemprego é extinguido.
produção oscilou muito menos do que períodos anteriores, graças, sobretudo, à política fiscal keynesiana, que aumentava os gastos do governo durante recessões e reduzia nas fases de alta. Então, quando estava a crise, o governo gasta, quando não tem crise, o governo segura. Não tinha inflação, nenhum país teve crise bancária. E aí então é o seguinte, por que teve, né? Quais são os fatores para a Era de Ouro? Ele vai explicar. Na primeira explicação, ele fala que a guerra proporcionou novas tecnologias para serem exploradas. Tipo computadores, eletrônicos, radar, turbina, jato, borracha, micro-ondas, etc. Também houve mudanças importantes no sistema econômico. Mudanças importantes no sistema econômico internacional. E aí vem, em 1944, o Bretton Woods. Criação do FMI e do BIRD, né? Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O FMI ele surge para financiar países em crise. E o Banco Mundial foi feito para empréstimos para projeto de investimento. E teve esse Acordo Geral sobre Comércio e Tarifa, o GATT. Que eram rodadas de negociação que corta a tarifa dos países ricos, né? Isso deve ter melhorado a vida do povo dos países pobres. Na Europa se começa a criar o que seria o euro, né? Que é a experiência de integração internacional. Começa com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia por meio do Tratado de Roma. Tá. Então essa é a explicação 1, né? Aí vem, contudo, a explicação mais influente para a Era de Ouro é que ela resultou sobretudo em reforma nas instituições e nas medidas econômicas dando origem à economia mista. Ou seja, aqui mistura características positivas do capitalismo e do socialismo. Essa é uma outra perspectiva, né? Que viu que nos países europeus se criou um misto entre o laissez-faire e o planejamento. Olha lá. Com a Grande Depressão, a galera não acredita mais no deixe fazer, no estado mínimo. Chegou-se a um consenso que o governo deveria ter um papel ativo para lidar com os fracassos do mercado não regulados. E aí houveram uma série de mudanças institucionais e políticas que contribuíram para a realização da Era de Ouro. Então, acho que essa é a visão do autor, né? Ele diz que com a crise de 29
se criou a ideia de que o laissez-faire não dá certo e mudou um monte de políticas institucionais que vai dar a possibilidade do capitalismo crescer como nunca. Ó, logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus passaram de empresas privadas para empresas públicas. Ou criaram novas empresas públicas ou empresas estatais. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, várias empresas privadas se tornaram públicas e os estados começaram a criar várias empresas públicas. Ó, na França, Áustria, Finlândia e Noruega, o crescimento econômico, considero que os estatais desempenharam, o crescimento econômico veio via empresas estatais. Por quê, galera? Isso é muito importante. Empresa estatal investe dinheiro em setores tecnológicos que só vão gerar lucro há muitos anos para frente. Por isso que os empresários, tipo, você tem uma loja, você vai inventar alguma coisa que você vai ganhar dinheiro daqui 20 anos, você não vai nem estar vivo daqui 20 anos, mas as empresas públicas podem. E aí foi caminhando, aí teve a nacionalização dos serviços básicos, o aumento dos impostos para os mais ricos. E isso ele vai chamar que é o capitalismo administrado, o que aconteceu pós-guerra, né? Aí ele vai colocar políticas keynesianas, né? O que é? Lembra? Já li lá em cima. Mas é isso, quando tiver com crise o governo gasta mais e sem crise o governo gasta menos. Ó, aumentando os gastos do governo e a oferta de moeda corrente do Banco Central durante recessões econômicas. Olha lá, impondo o que o banco deve fazer. Política industrial seletiva. O que é isso? O governo escolhe determinadas indústrias que tem que ser importante e investe nelas. E além de investir, segura a concorrência delas para que elas cresçam. Até mesmo os Estados Unidos fazem isso. Como? Financiamento do Pentágono, da Marinha, da Força Aérea e a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, e produtos nos Institutos Nacionais de Saúde. Então, veja bem, o exército dos Estados Unidos é muito grande e gasta muito. A segurança dos Estados Unidos gasta muito. E gastando muito, eles têm que comprar coisas, eles vão comprar das iniciativas privadas. Então, ele vai gerar receita, economia para essas empresas. Ele fala que a França, Japão e Coreia do Sul não eram nem pequenos setores, mas esses governos coordenavam explicitamente políticas abrangendo todos os setores industriais. Eles faziam um planejamento indicativo. Até então, esses países, eles não tinham planos quinquenais, mas eles faziam um planejamento estratégico de toda a economia industrial. Ó, na Era de Ouro ocorreu a descolonização generalizada. Eu coloquei como, ele não explica. Mas ele vai explicar. Vamos ver.
Em 45 a Coreia, em 47 a Índia. Ó, em muitas delas a independência envolveu lutas violentas contra o colonialismo. E aí veio a África subsaariana, que teve a independência de Gana, Angola, Moçambique e África do Sul em 90. E aí quando eles se tornam independentes, eles percebem que a política de liberalismo econômico era imposta, né? E eles quiseram mudar o sistema. Então alguns viraram socialistas, a maioria teve o Estado foi indutor do crescimento industrial. E a estratégia é conhecida como industrialização por substituições de importações. Porque o país deixa de importar e tenta produzir dentro do país aquilo que não importava. Olha lá. Os governos muitas vezes subsidiavam produtores do setor privado, criando empresas estatais, setores onde os investidores privados não queriam investir devido ao alto risco. Então, a mesma coisa aconteceu nos países em desenvolvimento, os países pobres, né? Eles tiveram o mesmo tipo de política. De acordo com os dados do Banco Mundial, durante esse período a renda per capita dos países em desenvolvimento cresceu 3% ao ano. E aí tem esses países, né? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Cresceram 7, 8%. Até mesmo a África subsaariana cresceu. A América Latina cresceu a 3,1%, o leste da Ásia 5,3%. E aí, em 1980, acaba esse tipo de política, né? E o Estado começa a diminuir seu papel na economia. Aí ele vai falar de 73, 79. Por quê, né? Por que que existia um tipo de política de investimento estatal e deixa de ter? Ele vai explicar. Em 71, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos começou a se desfazer em 71 com a suspensão pelos Estados Unidos da convertibilidade do dólar em ouro. O dólar era uma moeda que era convertida a ouro. Aí, de repente, os Estados Unidos... No mundo ele vai explicar melhor, a gente vai entender. Olha que louco, apesar de todas as moedas mundiais tinham variações entre o ouro, o dólar não tinha. 35 dólares por onça. Isso se baseava naturalmente no pressuposto de que o dólar era tão bom quanto o ouro. Então, tipo, o dólar e o ouro tinham uma paridade estável, né? Não se variava. Por quê? Isso era normal, porque metade da produção mundial vinha dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos o dólar tinha laço na produção, né? Por isso todo mundo queria o dólar, até o ouro era igual ao dólar. Só que o que acontece? Aí acaba a guerra e os outros países começam a crescer.
e começar a produzir pra caramba, não só os Estados Unidos. E aí, quando os países crescem, eles não precisam mais guardar o dólar, eles podem converter suas moedas no próprio ouro. Em 1971, os Estados Unidos abandonam seu compromisso de converter qualquer quantia de dólar em ouro, o que levou outros países a abandonar a prática de vincular suas moedas nacionais ao dólar e as taxas fixas durante os próximos 2 anos. Então, se você vinculava sua moeda, sei lá, nacional ao dólar, é porque o dólar tinha uma estabilidade, mas a partir do momento que os Estados Unidos ele rompe com a estabilidade do dólar com o ouro, ele vai desequilibrar, vai criar uma instabilidade na economia mundial, com o valor das moedas oscilando de acordo com o clima do mercado. É mais ou menos o que a gente vive hoje, né, no Brasil. A gente não tem uma estabilidade de moeda, né? E pelo que eu entendi, vem dessa época aí. E aí teve o choque do petróleo, né, quando os países da OPEP eles fazem um cartel e aumentam o preço do petróleo produzindo menos. E isso aumenta a inflação. E isso vai rolar a estagflação. O que é isso? É uma inflação que não é do crescimento econômico, mas é uma inflação uma inflação com menos crescimento ou até com uma depressão econômica, né? Aumenta os preços e diminui a economia. E isso é muito interessante, porque o que acontece? A ideia central é, tipo, eu vou até ler aqui, ó. Esse termo recém-cunhado se referia à quebra da velha regularidade econômica, ó, segundo o qual os preços caem durante uma recessão e sobem durante o período de alta. Isso. Agora a economia estava estagnada, mas os preços subiam rapidamente. Em 79 teve o segundo choque do petróleo, que trouxe mais inflação. E aí os governos neoliberais chegam ao poder nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Tiveram então na década de 70, olha só, duas crises, choques do petróleo. Nós tivemos na década de 70 o abandono dos Estados Unidos em converter qualquer quantia de dólar em ouro. E aqui ele vai explicar, é bom, vou ler. Esse período costuma ser lembrado como um absoluto desastre econômico por economistas do livre mercado que criticam o modelo da economia mista. Isso, porém, é enganoso. O crescimento dos PCA pode ser recuado em comparação com a era de ouro, mas a 2% ao ano, o crescimento de renda per capita do período 73 e 80 ainda foi muito maior do que qualquer período até a Segunda Guerra e ligeiramente superior ao que se seguiu nas próximas 10 décadas do neoliberalismo. A taxa de desemprego, a uma média de 4,1, foi maior do que a da era de ouro, de 3, mas não muito. Ainda assim, é verdade que neste período houve uma insatisfação com os desempenhos econômicos suficiente para que surgissem mudanças radicais nos anos seguintes. Ele vai falar, o que ele está falando? Que os economistas liberais dizem que esse tipo de economia mista entrou no colapso por ele mesmo. Só que ele fala que até mesmo na pior época desse sistema misto, com empresa estatal, com regulamentação econômica, teve um aumento de produção, né? Teve um aumento do PIB maior do que as outras épocas.
E a gente tá chegando nos atuais, galera. 1980 até os dias de hoje. Ascensão e queda do neoliberalismo. Então chega a nossa amiga, né? Amiga de vocês, não minha, Margaret Thatcher. Olha lá. Thatcher começou a desmantelar radicalmente a economia mista. O que ela faz? Reduz os impostos para faixas de rendas mais elevadas, diminui impostos dos ricos, cortou os gastos do governo, tirou, né, educação, saúde, habitação e transportes, introduziu leis reduzindo o poder dos sindicatos e aboliu o controle de capitais. As medidas mais simbólicas foi e privatizou o gás, a água, a eletricidade, siderurgia, avião, automóveis. Tudo foi privatizado. Opa. As taxas de juros foram elevadas a fim de reduzir a inflação, mediante o arrefecimento das atividades econômicas e assim da demanda. O juro alto atraiu o capital estrangeiro. Imagina, o resultado foi uma enorme recessão. Para acabar com a inflação, ela aumentou a taxa de juros. Só que com a taxa de juros altos, muita gente investiu dinheiro na Inglaterra. Só que o que acontece? Isso fez com que a moeda da Inglaterra subisse muito rápido o valor. Subindo o valor, as empresas que produziam na Inglaterra começaram a produzir caro. Isso quebrou as empresas industriais na Inglaterra. Isso aconteceu uma recessão enorme em 79 a 83. O desemprego subiu. E aí tem... Durante a recessão, um enorme setor da indústria britânica, que já vinha sofrendo com o declínio da competitividade, foi destruído. E nos Estados Unidos, quem faz isso é o Ronald Reagan. No mesmo esquema, ó. Corta impostos das faixas de rendas mais elevadas da população. Isso é muito louco, galera. A visão dessa galera é, se você cortar impostos dos mais ricos, os mais ricos vão gastar mais e vai gerar mais emprego. Ele chama da teoria do trickle-down. Né? Vai gotejando dinheiro. Quanto mais rico o cara vai ficando, ele não paga imposto, ele vai pegar esse dinheiro e vai investir, vai comprar mais e vai gerar emprego. Essa é a visão dessas pessoas. Por isso que o rico tem que pagar menos imposto, porque ele gera mais receita. Olha lá. Uma vez que criassem mais riquezas, dizia o argumento, os ricos ganhariam mais, gastariam mais, criando mais empregos, mais rendas para todos. É o chamado trickle-down. Teoria do trickle-down. Ao mesmo tempo que corta os impostos dos ricos, corta também os subsídios para os pobres em habitação. O salário mínimo foi congelado. Refletindo sobre isso, vemos que era uma lógica curiosa. Por que precisamos fazer os ricos mais ricos para que eles trabalhem mais? Porém, devemos tornar os pobres mais pobres para o mesmo fim? Economia do lado da oferta. Ó, no Reino Unido, para reduzir a inflação, os juros foi cerca de 10 para mais, de 20% ao ano. Olha lá. E aí o que acontece? Com o aumento dos juros, ele influencia diretamente na produção industrial. Os Estados Unidos começa a perder lugares antes muito tradicionais da indústria, né? Nos Estados Unidos começou a acabar a indústria, né? O neoliberalismo ele faz isso.
A desregulamentação financeira nos Estados Unidos, feita nessa época, lançou bases para o sistema financeiro que é hoje. O rápido aumento das aquisições OTIs e uma empresa comprada contra a vontade da gestão existente. E é muito louco, porque quando desregulamenta o capitalismo financeiro, eles começam a vender e comprar as coisas muito rápidas. E aí, o que os... E você precisa mostrar que essa empresa está sempre dando lucro. Aí, para você mostrar que essa empresa está sempre dando lucro, você acaba... Teve fraudes, né, fiscais, teve empresários que fraudou, falou, não, tô dando lucro sendo que não tava. E aí eles fazem isso rápido, por exemplo, demitindo funcionário rapidinho para mostrar que, olha, nossa receita tá muito alta porque a gente tá com pouca despesa, porque a gente mandou todo mundo embora e tal. Virou um cassino. Quer ver? Para evitar esse destino, as empresas tinham que apresentar lucros mais depressa do que antes. Caso contrário, os acionistas impacientes vão vender suas ações, abaixando assim a cotação, expondo a empresa a um perigo maior de aquisição hostil. A maneira mais fácil para as empresas apresentarem lucro rápido era por meio do downsizing, ou enxugamento, reduzindo o número de funcionários, minimizando investimentos. É isso. Isso a gente pode perceber até um pouco no Brasil, né, de Brumadinho. Tipo, para eles mostrarem que eles estão ganhando dinheiro, eles não analisaram que aquela represa podia quebrar, né? Porque isso ia gastar mais dinheiro. Então eles deixam de fazer isso. Olha que louco. Aí os Estados Unidos faz juros altos e acontece os anos 80 nos países pobres, né? Os Estados Unidos os países em desenvolvimento pegou muito dinheiro emprestado, mas aumentou os juros, eles tinham que pagar muitos juros. E aí vários países foram quebrando, ó. Quando os juros dos Estados Unidos dobram, o mesmo ocorreu com os juros internacionais. Isso levou uma moratória generalizada da dívida externa de países em desenvolvimento, começando com o calote do México em 82. E aí vai embora com a crise da dívida do terceiro mundo. E aí, esses países estavam em crise e eles tiveram que buscar dinheiro no FMI. Lembra que o FMI apareceu para isso? Só que quando o FMI aparece para emprestar, ele fala, beleza, vou emprestar, mas eu preciso de um programa de ajuste estrutural. O que é isso? O FMI fala para os países o que fazer. E o FMI fala o quê? Ó, encolher o papel do Estado na economia, privatizando, diminuindo o orçamento, reduzindo regulamentação. O FMI fala para fazer aquela política que está sendo feita nos países mais ricos, né? Principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, como a gente leu lá em cima. E isso, o FMI começou a emprestar dinheiro e fazer política. Isso deteve a Revolução Industrial do Terceiro Mundo. Lembra que nos anos 60 e 50 os países pobres começaram a se desenvolver suas indústrias? Aí com essa crise, eles começaram a pegar dinheiro emprestado e teve que mudar. O único país que se saiu bem na política neoliberal dos anos 80 foi o Pinochet, foi o Chile. Só que o Chile era sob a ditadura do Pinochet. E isso quebrou até os países da Ásia, que estavam crescendo a 8% ao ano. Colapso do comunismo, em 89. A União Soviética se desfez e o muro foi derrubado. A China se abriu. Vietnã se abriu. Ele fala dos problemas da economia socialista, né? Dificuldade de planejar uma economia mais diversificada, questões de incentivo decorrente à fraca relação entre desempenho e recompensa,
Desigualdade generalizada. Definia politicamente uma sociedade desigualitária. Ó, ele dá uma leitura legal aqui, ó. Era que as economias do bloco, o grande problema, né, soviético, tentaram construir um sistema econômico alternativo, baseado em tecnologias fundamentadas na segunda categoria. O que era a segunda categoria? Era tipo fundação de aço, tal. E esse fundamento de segunda categoria fez com que seus cidadãos desses países só consumiam produtos que não eram considerados de primeira categoria, né? E a população ficou meio indignada com isso. Apesar de que as tecnologias militares e a exploração do espaço, a União Soviética fez isso muito bem. Só que eles gastaram muito dinheiro investindo nisso, muita da economia investindo nisso e poucas em outras áreas. E aí, quando caiu o comunismo no leste europeu, por exemplo, todos eles correram para virar liberais. Vendendo as empresas, privatizando, tal. Só que isso foi feito de uma maneira super desastrosa. E hoje, vários países quebraram. A Iugoslávia quebrou, a Rússia teve um colapso econômico. Alguns países se deram bem integrando, né, a União Europeia. Ó, graças a uma filosofia de implementação mais gradual das reformas. Alguns países correram para fazer as reformas e quebraram. Alguns outros esperaram e mudaram algumas coisas e outras não. Isso mudou. Só que o que aconteceu com a queda do bloco socialista? Mostrou que o livre mercado ganhou. E aí até o Francis Fukuyama, né, que é um historiador americano, falou em fim da história, né, o fim da história, como se a história tivesse acabado. Ó, e aí o neoliberalismo em 90 se espalha pelo mundo. E a globalização também, né? Porque aí começa os acordos, o NAFTA, o Livre Acordo do Mercado do Norte, a expansão da OMC, Comissão Mundial do Comércio, a União Europeia, o projeto do Mercado Único. Por isso que era o fim da história, porque parece que agora a globalização vai chegar com tudo. O resultado da combinação dessas medidas foi a criação de um sistema de comércio internacional muito mais voltado para o livre comércio, embora não seja inteiramente livre. E aí vem a globalização, que foi a revolução da tecnologia e dos transportes. E aí o que rola beleza, agora não tem mais jeito, todos os países têm que entrar, têm que liberar suas economias e entrar na globalização, não tem mais jeito. Olha que interessante, os que resistiam a essa inevitabilidade eram ridicularizados como ludícias modernos, né? Então você tá falando isso, você não sabe nada, cara. Esse é um novo mundo, sabe? Tipo, você tem que entrar nisso, tem que privatizar, você tem que abrir seus mercados, tal. Tipo, o mundo inteiro tá falando isso. E aí, aí tem a crise financeira do México em 95. Que louco. A galera investiu no México porque falou, pô, agora que aconteceu o NAFTA,
país vai ter um milagre econômico e tal. E aí quem socorre? Os Estados Unidos e o Canadá. E aí tem uma bolha, né? Estouro da bolha de ativos nos países da Ásia, né? Que também quebra, né? Tipo, os ativos subindo bem acima dos seus níveis realistas, né? Tipo, os ativos, sei lá, o valor da sua casa, dos produtos subindo muito mais do que deveria ser. Que louco. Os países do leste asiático, eles começaram a ganhar muito dinheiro, eles começaram a produzir muito. Então eles receberam muito, muito, muito empréstimo. Olha lá. Bancos dos países ricos viam pouco risco em emprestar a países com décadas de excelentes históricos econômicos. À medida que o capital estrangeiro entrava, eles pegavam muito dinheiro emprestado, o preço dos ativos subiam, o que permitiu às empresas e famílias nos países asiáticos tomarem emprestado mais ainda, utilizando seus ativos, agora mais valiosos, como garantia. Isso era uma bolha. O país estava crescendo e os países do mundo emprestaram muito, muito dinheiro. E aí, com muito dinheiro circulando lá naquele país, os produtos começaram a ficar muito caros. E aí teve um momento que a bolha explode, né? Tipo, e eles retiram o dinheiro desses países. E aí vem o FMI e faz a mesma coisa que fez com os países pobres da América Latina, né? Empresta dinheiro, mas com políticas de liberação econômica. Ó, em 99, os Estados Unidos ele acaba com a lei do New Deal, Lei Glass-Steagall, que separava estruturalmente os bancos comerciais e bancos de investimento. Aí virou uma farra, velho, porque aí o banco, você tem seu dinheiro lá num banco, esse banco pode investir também. Teve em 2000 a bolha das .coms, né? As empresas de internet, mas aí o que o governo federal faz? Ele abaixa os juros. Exemplo logo seguido para o Banco Central de outros países mais ricos. E resolve isso. Aí ele dá um resumo do que foi esses anos, os primeiros anos do milênio pareciam estar indo às mil maravilhas nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos. O crescimento era robusto, embora não fosse espetacular. Os preços dos ativos pareciam subir exponencialmente e a inflação se mantinha baixa. E eles falavam que essa é a grande moderação. No qual a ciência da economia
tinha finalmente derrotado os ciclos de alto e baixo. Desse cara, desse Alan Greenspan. 78, início da reforma econômica, a economia chinesa representava 2,5% da economia do mundo. Ela tinha um impacto mínimo sobre o resto do mundo. Sua cota de exportação mundial era apenas 0,8. Em 2007, esse número foi subindo para 6 ou 8 especificamente. E a China começou a crescer e foi comprar e precisa de recursos naturais. Ele vai trazer da América Latina e da África. E isso fez com que a China passasse a ser um grande investidor em países africanos. E no caso da América do Sul, ele vai falar que além da América do Sul vender para a China, né, os produtos que ela precisa, a China passa por um período, a América do Sul passa por um período de afastamento das políticas neoliberais, gerando um crescimento. Uma rachadura no muro, a crise financeira global de 2008, a maior crise, né? A galera começou a pegar dinheiro olha que louco como é a economia, velho. Você tem uma casa e você acha que essa casa vale R$1 milhão. Aí você pega R$1 milhão, beleza, vale 1 milhão. Só que aí mês que vem, você vai fazer uma cotação, a casa vale 1.200.000. Cara, você ganha 200 mil. Aí você pega mais um emprestado. Porque se caso você não conseguir pagar, você vende a casa. Essa foi a crise. Esse foi o começo da crise, mas, no entanto, a crise propriamente dita eclodiu em meados de 2018, quando a falência dos bancos de investimento Bear Stearns e seguido Lehman Brothers. E aí tem uma crise e aí volta a ideia do Keynes, ó, a primavera keynesiana. E aí eles começam a fazer de novo aquelas políticas, ó, aumentar os gastos governamentais, o que a China fez com mais agressividade. Empresas industriais foram socorridas com dinheiro público. Os bancos centrais baixaram os juros. O afrouxamento quantitativo. Os bancos centrais criam dinheiro a partir do nada e soltam na economia. Principalmente através de títulos do governo. Logo, porém, a ortodoxia do livre mercado volta com força total. O ponto de virada foi em maio de 2010. Que os conservadores ganham na Inglaterra e voltam para a doutrina do equilíbrio orçamentário e da austeridade. E aí, a austeridade. O que é austeridade? Corte de gastos públicos, diminuição do Estado.
Olha lá. Em todos esses países, em especial no Reino Unido, a direita política usa até o argumento do equilíbrio orçamentário como desculpa para podar drasticamente o estado do bem-estar social que sempre quiseram reduzir. Tá acabando? Tá. Terminar esse aí, a gente termina esse capítulo, tá? Porque eu tô precisando sair. A crise de 2008 teve consequências devastadoras, ao que parece ainda não acabou. E ele fala, por que não acabou? O problema é que um corte radical nos gastos do governo numa economia estagnada impede a recuperação. Já vimos durante a grande recessão. Como resultado, pode demorar uma boa parte de década até muitos desses países consigam voltar ao que era em 2007. Estima-se que o seu ponto mais crítico, a crise, deixou mais de 80 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Difícil, né? Ele fala que as reformas financeiras estão sendo implementadas de maneira lenta. Aí tá falando que tá rolando umas mudanças pequenas. Ó. A Suíça, sempre considerado refúgio dos super ricos, aprovou em 2013, impedindo remuneração elevadas para altos executivos com desempenhos medíocres. E aí vai começando esse processo, mas ele acha que é lento. E aqui nós terminamos o capítulo. E deixo umas dicas de leitura. Estou na Escada é bem legal, gente. Estratégia de Desenvolvimento e Perspectiva Histórica. Eu tenho esse livro, é bem legal, a gente pode ler um dia. E nisso a gente vai para o capítulo 4, deixar marcado aqui pra gente fazer no próximo vídeo. Beleza? Vamos dar tchau aqui, que eu preciso sair também. Fim. Tchau, gente. Até a próxima.